Saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece, com o trânsito portentoso de Júpiter em Áries. Olha, isso aí vai ser um período em que as pessoas que têm ênfase em signos de fogo vão sorrir de orelha a orelha, hein? Só precisam ter cuidado para não exagerar, viu? Esse trânsito de Júpiter em Áries, ele vai ter duas grandes etapas ao longo de 2022 e na sua passagem de 2022 para 2023. O ingresso ocorre no dia 10 de maio de 2022. Júpiter vai retrogradar, vai ter aquele seu movimento aparentemente para trás, né? No dia 28 de julho de 2022, vai ingressar em Peixes, né, por causa da retrogradação, vai reingressar no signo de Peixes, onde está até 10 de maio, no dia 28 de outubro de 2022. Isso aí mesmo, duas vezes o dia 28, só que um em cada mês. Então, ainda em Peixes, o planeta Júpiter vai voltar ao movimento direto, que é um movimento que aparentemente parece que ele está andando para frente, né, para o sentido normal, em 23 de novembro. E vai reingressar em Áries no dia 20 de dezembro de 2022. Vai permanecer ali até maio de 2023. Mais precisamente, 16 de maio de 23, quando vai finalmente ingressar no signo de Touro. Essa transição de Júpiter de Peixes para Áries que as pessoas estão vivendo até maio de 2022 é um verdadeiro processo de sair de um torpor, do torpor da desilusão, de agir de uma vez sobre esses sentimentos causticantes, difíceis, opressivos. E muita gente, por causa disso, começa a sentir a emergência de um senso de urgência. Em astrologuês, todo mundo já sabe, quem está acostumado na linguagem astrológica, que Júpiter é chamado de o grande benéfico, é o planeta considerado mais benéfico de todos. O pequeno benéfico é Vênus. Então, imediatamente, a gente sempre pensa em Júpiter como um favorecedor de alguma coisa. A gente sabe que tudo que Júpiter tocar, seja planeta, seja signo, qualquer outra coisa, vai haver um alargamento, vai haver uma expansão, vai haver crescimento, proliferação. As coisas parecem, inclusive, inchar, inflar, ganhar ali dimensões maiores, né, que ganham importância também, né, chamam mais atenção. Para as pessoas isso aí pode significar até o inflar do próprio ego, para outras o inflar do carisma. Júpiter em Áries vai favorecer iniciativas e ousadias, o que quer dizer que vai favorecer muito as pessoas que têm isso na sua própria natureza. Reparem que o signo de Áries já é particularmente ousado, audacioso, né? Já tem essa tendência. As pessoas que têm ênfase, Sol, Lua, Ascendente em Áries, já tendem a dar passos diretos, firmes, rápidos, às vezes temerários, né? Em direção a seus objetivos. Com o Júpiter passando ali, não só qualquer atitude ousada, e como também as pessoas ousadas ganham favorecimento. É literalmente o período em que as iniciativas são recompensadas, mesmo quando a gente tem uma iniciativa que incorre em algum erro. É o momento da gente experimentar para ver, de improvisar. Sabem que Áries é considerado aí por muitos, e é difícil discordar disso, como o rei do improviso. Assim, vamos fazer, mas não temos um projeto, mas estamos fazendo, vamos embora, né? As experimentações arianas, esses improvisos, às vezes, levam a esses erros. Mas são esses erros, ainda mais com Júpiter em Áries, que são erros que são bênçãos, né? Levam a inovações. Claro, tem que ser um erro proporcionalmente controlável, né? Imagina a pessoa com aquela situação caricata de filmes e desenhos animados em que o sujeito não aperte este botão. Ah, esse botão aqui não é para apertar, e aperta, né? Isso aí também é uma caricatura do mesmo processo. Aí aperta o botão e é ejetado da cabine do avião, sem paraquedas. A passagem de Júpiter em algum lugar sempre dá alguma abertura para viagens, para deslocamentos
em grandes escalas, em espaços grandes, né? E contatos com culturas diferentes para aquelas pessoas e para aquelas atividades que remetem ao simbolismo do signo em questão ou ao planeta com o qual o Júpiter vem a fazer aspecto. No caso do Áries, esse favorecimento para viagens é para aquelas que tenham desafios a superar. Além dos desafios, alguma situação que possa vir a ser competitiva ou algo ainda que seja muito pioneiro, né? Que dê aquela satisfação de, olha, consegui, né? Finalmente, é a primeira vez que alguém faz, ou assim, eu sou um dos primeiros, né? Essa condição é jubilosa para as pessoas que vão experimentar esse trânsito com sua maior intensidade. Aliás, deixo aqui a dica. No final desse vídeo, temos aí o conjunto de efeitos de Júpiter em Áries para os 12 signos. Fique atento. Com Júpiter em Áries, incrementam-se também os esportes competitivos, todo tipo de esporte, né, quando o Júpiter passa em signo de fogo, mas vai ter assim, uma certa ênfase para os esportes competitivos, aquelas coisas com linguagem de combate, como por exemplo futebol, né, tem linguagem de combate, ataque, defesa, né, artilheiro, essas coisas assim, tem cara de Júpiter em Áries, né, de favorecimento para esses campos, mas não é só, obviamente, o futebol que ganha aí uma ênfase maior, como se já não houvesse uma ênfase naturalmente grande, né? Mas todas as ações, todas elas que requeiram pensamento estratégico de avanço, de ultrapassagem, tanto de zona de conforto quanto de obstruções criadas por circunstâncias externas, oponências, e quanto mais oponência tiver, mais força a pessoa que quer inovar terá. Isso aí, essas pessoas vão ser imparáveis. Por outro lado, a gente também pode ver ampliadas frentes literais, né, de combate. Então podemos ver aí recrudescimentos de zonas de conflito, podemos ver a emersão de zonas de conflito onde não havia. Para compensar isso, também podemos ter alguns pontos de alívio, porque as pessoas que têm preocupação com direitos humanos começam a agir muito mais incisiva, direta e intensamente. Essa justiça internacional pode vir a aliviar confrontos, né, de larga escala, ou os justiceiros de plantão, no sentido de vamos conciliar, vamos usar a lei em vez de usar um porrete, né? Vamos usar a lei como uma espécie de guerreiro da paz, né? Vamos colocar isso aqui para apaziguar os ânimos e usar um fator homogeneizador para evitar que as diferenças cheguem a conflitos irreconciliáveis. Mas então, Carlos, é um ou outro? Os dois. Vamos ter uma ascensão de conflito e vai ter a ascensão desses dois. Há pontos de meio termo, há pontos em que o conflito fica irremediável, mas os meios termos também vão estar agindo. Júpiter em Áries é entusiasmo no ar, né? Áries é um signo de fogo, como Leão, como Sagitário, que inclusive é o signo que é regido por Júpiter, né? Então, Júpiter é um planeta muito ligado a entusiasmo. Marte também está ligado a entusiasmo, só que é um entusiasmo de vamos fazer, sai da frente que eu estou chegando, né? Aliás, Marte vai encontrar Júpiter e vamos ter um vídeo sobre esse encontro de trânsito de Marte com o trânsito de Júpiter em Áries. Olha aí né, a ligação em 440 volts, né, a intensidade de energia que isso aí promove. Então, assim, fagulhas de entusiasmo se transformam em grandes atos entusiásticos e assim, as pessoas se contaminam com pessoas entusiasmadas, com coisas que possam vir a ser, né, possibilidades, meras possibilidades, que antes, enquanto Júpiter estava em outros signos, poderia chegar assim, pode ser que um dia a gente venha e faça. Com Júpiter em Áries, não. Poxa, que coisa legal, me dá aqui, vamos fazer, né? Embora a coletividade fica predisposta a isso, e sempre vai despontar alguma espécie de liderança ou alguma espécie de pequeno grupo de pessoas que tenham essa índole, que vai sair logo na frente com essa mesma característica. Esse mesmo entusiasmo, que é uma coisa sensacional, né, uma coisa boa, todo mundo poderia ter, né, tem a sua contrapartida, que é um problema, pode ser um perigo. Assim, tem que ser dosado, né? Porque há uma inserção muito poderosa de um espírito cruzadista, né? Aquela coisa dos cruzados, vamos
enveredar por uma cruzada aqui, vamos lutar em favor de uma ideia, sai da frente. E isso vai tocar, obviamente, as pessoas mais dogmáticas. Então, muita atenção. Faça assim uma autoavaliação muito clara, muito nítida sobre as suas ações, sobre as ações das pessoas com quem você se associa também. Esse espírito cruzadista, meio dogmático, ataca primeiro, pergunta depois. Quando pergunta. Outro privilégio com Júpiter em Áries são as facilitações sobre metas de alcance rápido. Quando as metas são aquelas coisas assim, nossa, eu queria me tornar alguma coisa muito grande, eu estou aqui no começo, tal. É muito simples, a pessoa precisa pensar estrategicamente e dividir a grande meta em pequenas metas, em etapas. Cada etapa conquistada é aquele sentimento de júbilo que continua mantendo aquele entusiasmo inicial indefinidamente. Isso é um comportamento adequadamente expresso dentro do que a natureza, né, do que a tônica do momento, a atmosfera mental oferecem. As mídias vão ficar repletas aí de atos de bravura, de várias linhas e expressões diferentes, desde aquela do bombeiro que vai salvar um cachorrinho ou um gatinho que está preso na árvore, até de um médico que salva vidas por algum tipo de abnegação, alguma coisa generosa que venha fazer, outros que vão defender os direitos de alguém. Isso vai ganhar as mídias com muita frequência. É aquela coisa, né? Essa coisa está difícil, está em perigo, então conte comigo porque eu vou ajudar. É um ato assim meio com cara de histórias em quadrinhos de super-herói, né? Mas muita gente vai se sentir compelida a isso. Outra característica favorecida são as ousadias que venham a suplantar os limites humanos. Eu repito, isso pode vir através dos esportes, mas pode vir através de programas espaciais, através de uma descoberta científica que permita ao ser humano fazer coisas que antes estavam impossíveis, né? Às vezes o uso de uma máquina, o uso de uma inovação tecnológica que coloque um robô para funcionar, mas alguma coisa assim que saia do lugar comum. Outro privilégio, né, sabendo que o Júpiter é o grande benéfico, é a velocidade, em todos os sentidos que você puder imaginar. A velocidade dos automóveis, a velocidade dos aviões, a velocidade dos foguetes, e isso pode ser incrementado tecnologicamente, como eu já havia dito, mas também a velocidade para responder a questões e situações emergenciais. A velocidade para pensar, para chegar numa conclusão que seja útil para aquele momento. A velocidade na tomada de decisões diante de situações que requerem emergencialmente. As emergências, elas têm respostas à altura. Quem atua em área metalúrgica, seja aí na indústria pesada, né, automobilística e outras que regem, que lidam com a fusão de metais, a aplicação disso em motores e coisas similares, juntamente com isso, pessoas que praticam arte usando metais e outras atividades envolvendo essa atividade siderúrgica ou de derretimento ou de solda, coisas assim, ganham também uma dianteira ao longo do período todo. Lideranças filosóficas e também as lideranças religiosas despontam como um todo. Isso vai valer tanto para as pessoas que defendem aguerridamente, talvez dogmática e fanaticamente, determinado ponto de vista, né? Querem combater, querem lutar por isso. Tanto elas quanto as pessoas que oferecem uma saída justamente desses dogmas, dessas coisas fechadas. Áries é um signo de muita independência. E há uma propagação desses âmbitos espirituais mais pioneiros. Como, por exemplo, em 1950, quando Júpiter transitava em Áries, começou a haver uma proliferação, uma transmissão massiva de estudos sobre meditação. Estudos e, muito mais ainda, a prática. Aquela, como em 1950, derivada ali das práticas do Maharishi Mahesh. Vocês devem ter reparado que há contrapontos, né? Então, se há dogma por um lado, há também um esforço de uma jornada interna através de uma cultura diferente. Da mesma maneira que há um elemento que pode estimular o combate, né, o ataque, o conflito, também há o elemento mediador. Então, tem o guerreiro que é o atacante, e tem o guerreiro que é o pacificador, aquele que vou lutar pela paz, né? Vou evitar que o pior aconteça. Essas duas coisas vão atuar juntas. E falando nesse desenvolvimento filosófico, quiçá religioso, mas sobretudo filosófico, olha, temos um papel
fundamental na ação das universidades, nas universidades do mundo inteiro. Todo o ensino superior ganha ali turbo, né? As universidades que sempre tiveram um papel preponderante nas mudanças de condições e estado social, vão ali ganhar esse turbo e essa energia pioneira, vão ganhar um protagonismo. Isso, obviamente, não significa que, por exemplo, no Brasil, que temos um problema aí com áreas de ensino ultimamente, isso não significa que, de repente, todo o dinheiro, todo o dinheiro que é cabível em investir, sobretudo nas universidades públicas, vá de repente chegar. Mas isso significa que as cabeças pensantes, produzidas, desenvolvidas nesses meios, vão assumir esse protagonismo e vão ter um poder de persuasão, de influência um bocado maior diante das populações. Outras épocas em que Júpiter transitou em Áries também têm eventos muito significativos que são, de alguma forma, coincidentes, convergentes com o simbolismo desse planeta neste signo, bem de acordo com o que eu estava mencionando aqui até então. Como, por exemplo, em 1917, os Estados Unidos ingressam na Primeira Grande Guerra junto aos aliados, justamente quando Júpiter estava em Áries. E em 1939, Júpiter estava em Áries. O que acontece em 1939 de muita relevância? O início da Segunda Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial. Júpiter em Áries também vai trazer à baila essas discussões que ocorrem em vários países, sobretudo Estados Unidos e agora também no Brasil, sobre o problema do armamento da população. Para se ter uma ideia, essa questão do armamento ela é crucial. Em 1999, ocorreu aquele massacre numa escola em Columbine, nos Estados Unidos, que motivou, posteriormente, o filme Tiros em Columbine, do diretor Michael Moore. O filme, inclusive, veio a público em novembro de 2002, quando Júpiter estava em Leão, fazendo ali um bom aspecto com o Júpiter em Áries, como uma espécie de denúncia de questões sociais muito controversas nos Estados Unidos na época. Nessas batalhas por direitos humanos que eu venho citando, a gente tem também uma coisa que é muito digna de nota: a necessidade de extremo cuidado com a manipulação das massas desejosas de uma mudança, dessa saída do torpor, né, da inércia, por narcisistas manipuladores. Narcisistas que são extremistas, de todos os lados. Narcisismo é uma característica muito própria do elemento fogo, né, que é o elemento ao qual Áries pertence, né? Áries, Leão e Sagitário. É narcisismo, né? Tem uma tendência narcisista de pensar muito em si, olhar demais para si, assim, projetar demais a si próprio. Essas condições que ocorrem muito em líderes como Mussolini, por exemplo, é um líder absolutamente narcisista, entre muitos outros que conhecemos, que sabemos, elas podem atingir níveis assim muito complicados, irreparáveis, e as massas podem seguir como se fossem os vagões que estão seguindo uma locomotiva. Até porque toda frustração distópica, né, aquelas frustrações que a gente fala assim, puxa, eu tenho esse anseio de colocar essas coisas em prática, de viver essa realidade, e nada me permite, né, as condições, as circunstâncias estão contra mim. Pois é, essa necessidade ela vai se transformando numa coisa mais grave, frustração distópica se tornando revolta em grande escala. Um exemplo claro, bem claro disso, 2010, quando Júpiter também transitava em Áries e ocorre ali no Egito o que se convencionou chamar de Primavera Árabe. O importante com o trânsito de Júpiter em Áries é aproveitar os seus projetos, as coisas que andavam embargadas, ver o que está faltando fazer, aquelas emergências, aquelas coisas que a gente estava deixando para depois, coloca tudo em prática. Claro, tenta organizar o melhor possível, mas se tiver que improvisar, é a hora do improviso mesmo. Júpiter abençoa o improviso quando está em Áries, Júpiter abençoa a necessidade de colocar as coisas em prática, mesmo quando está faltando um pedaço, desde que a coisa comece a funcionar e aos poucos aquilo ali vai sendo ajustado ao longo, né? Júpiter em Áries para os 12 signos